Meu caro deputado Geórgio Passos, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Deputado, expectativa para esta sessão de hoje, o que é que nós já temos de concreto? Veja, Narciso, a informação que eu recebi, infelizmente, é que podemos ter uma sessão esvaziada. A informação que me chega, por exemplo, é que o deputado Zezinho Guimarães não se encontra em Sergipe. Essa confirma porque ele me disse isso ontem, está em Brasília. Ou seja, hoje que seria um dia fundamental no desenrolar dos fatos com relação a essa CPI, o colega deputado que retira a assinatura precisa, como você bem mencionou aí, a Brasília, já para evitar um certo debate, né, que nós já tínhamos anunciado semana passada que poderia ocorrer na sessão de hoje. Também já fiquei sabendo que o líder do governo vai ter um compromisso no interior do estado agora pela manhã. A leitura que eu faço, Narciso, e isso aí não é a primeira vez que acontece na Assembleia, não vai ser a última, como a temperatura subiu demais semana passada, como a CPI incomodou demais o governo, possivelmente essa semana nós vamos ter aquelas sessões da Assembleia sem ritmo, como a gente fala, né? Bem esvaziadas, ou seja, parlamentares que todos são importantes, mas nesse caso da CPI, no mínimo, quem retirou a assinatura deveria estar lá. Lógico que a gente respeita, deve ser uma agenda que já estava anteriormente combinada, mas me chama muita atenção isso, o ritmo que vão querer dar para esfriar o assunto. Lógico que, no nosso caso, nós vamos permanecer vigilantes, esperamos que pelo menos o presidente da Assembleia possa hoje dar uma decisão se acata ou não o nosso pedido de instalação da CPI. Como nós dissemos, nós entendemos que depois do protocolo não cabe a nenhum deputado retirar a sua assinatura, mas eu preciso de um ato concreto do presidente Luciano Bispo, ou sim ou não, porque a depender dessa decisão, nós iremos provavelmente dialogar com todos que assinaram e aí, se a maioria entender pertinente, nós iremos para a Justiça. Deputado, nós entrevistamos no programa de hoje o deputado estadual Kelps Lima do Rio Grande do Norte. Ele preside a CPI lá e revelou aqui no Jornal da FAM que vocês têm tido muito diálogo e que, inclusive, Geórgio compareceu à sessão em que o Carlos Gabas iria depor na CPI lá no Rio Grande do Norte. Eu queria saber da parte do senhor. Como é que o senhor tem acompanhado os trabalhos desta CPI do Rio Grande do Norte e quais as comparações de fatos com Sergipe? Veja, Narciso, na verdade nós acompanhamos esse caso desde o ano passado. Foi montada uma comissão parlamentar interestadual com deputados de todas as Assembleias do Nordeste. Aqui em Sergipe a gente ficou, vamos assim, na condição de líder desse grupo, aqui em Sergipe, representando os colegas deputados que quiseram participar dessa comissão. Tanto o Kelps, eu já tinha contato com ele antes mesmo dele conseguir, né, essa situação da CPI Covid lá no Rio Grande do Norte. Estivemos sim no Rio Grande do Norte, mas não no dia que Gabas esteve, nós tivemos uma sessão antes lá, conversando, dialogando, buscando informações, compartilhando informações, colaborando, né, com o colega deputado Kelps, né, para que ele possa chegar a um desfecho que realmente comprove que houve desvios de recursos. Infelizmente lá eles estão muito perto disso. Eu digo infelizmente porque a gente não queria ver, né, numa pandemia ninguém desviar recurso público. Lógico que também com a quebra de sigilos que eles fizeram lá, com certeza encontraram coisas que aqui a gente não teve a possibilidade, Narciso, de nos depararmos cabalmente. Então, assim, também esperamos que no final de tudo a gente possa ter acesso a essas informações. Já conversei com ele, na verdade converso com o Kelps quase todos os dias, né, solicitando inclusive orientações, informações de como andam lá as coisas. Eles estão assim, lógico, que é que semelhante de lá e de cá, porque cada estado fez as suas contratações durante a pandemia, cada um usou o dinheiro da sua forma, mas tem um ponto em comum em todos os estados do Nordeste, que é a questão do consórcio do Nordeste, daquela compra de 48 milhões de reais. Então, assim, Kelps está muito próximo de
desembaraçar tudo que aconteceu nesse consórcio Nordeste, que com certeza, né, vai servir para Sergipe. Lógico que os outros pontos que eles avaliam lá, Narciso, são com relação a contratos de aquisição de insumos, contratação de leitos, e aí, lógico, eu não tenho como trazer um paralelo disso para Sergipe, que aqui a gente, na verdade, precisaria investigar também, e que é objeto do nosso requerimento da CPI. Mas, assim, há sim um núcleo formado por deputados do Nordeste que estão investigando, né, mais de perto o consórcio, e a gente faz parte dessa força-tarefa. Caro Geórgio Passos, uma outra informação com relação à tratativa na justiça. Eu perguntei a Kelps se por algum acaso nesta problemática aqui de Sergipe, se ele entendia que tinha razão aqueles que acham que o requerimento de Zezinho tem ou não validade, ou aqueles que acham que não tem validade. Para Kelps, o que está no regimento interno e na Constituição Estadual é o que tem validade. Neste sentido, venceria a tese de que o requerimento de Zezinho tem validade porque ele está omisso o prazo para que o deputado possa requerer a retirada da sua assinatura. Como é que se avalia este posicionamento do deputado Kelps Lima? Veja, lógico que nós precisaremos também, Narciso, em breve, melhorar esse aspecto no nosso regimento interno. Hoje, ele não dispõe, né, de nada que possa ou não ser permitida a continuidade da CPI, vai ficar na mão do presidente da casa, a verdade é essa. Veja que diferença, por exemplo, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Lá, depois do protocolo, e aí não se fala em leitura, se fala em protocolo, não se pode mais retirar a assinatura, só em questões que exijam, vamos dizer assim, um quórum maior daqueles que assinaram o próprio requerimento. Aqui em Sergipe é omisso, mas levando em consideração os princípios, né, que tratam das CPIs. CPIs é um direito de minorias, isso é claro, fica bem claro nas leituras que a gente faz sobre CPI, e tem que ter, Narciso, uma certa proteção, uma certa garantia, porque sempre que uma minoria tentar uma CPI, a maioria vai usar de todos os meios para que essa CPI não avance. Então, no momento que você protocola e dá conhecimento à casa daquele documento, não se tem mais como recuar. Porque se for aguardarmos, como alguns colegas deputados aqui em Sergipe estão dizendo, não, mas não foi lido em plenário. Tem vezes que o presidente Luciano Bispo demora, sei lá, 15, 20, 30 dias para ler um expediente na Assembleia. Eu dou exemplo dos vetos. Quando o governador veta uma matéria, muitas das vezes passa 3, 4 meses engavetado para depois ser lido. E aí a gente não pode ficar refém dessa situação. Por quê? Do protocolo até a leitura, muitas coisas podem acontecer, Narciso. E é o que eu digo, precisamos de uma proteção, por isso também que eu entendo, né, que a assinatura não pode ser retirada. Lógico, se o deputado Luciano tiver um entendimento diferente, eu vou respeitar, não vou concordar e por isso iremos para a justiça. Né? O direito propicia isso, propicia esse debate também e esperamos o bom senso. Espero que o governo entenda que a sociedade sergipana está cobrando muito essa resposta, o porquê querem fugir dessa CPI, o porquê querem esconder o que aconteceu durante a pandemia. Eu não vejo uma outra razão a não ser que fizeram coisas erradas, Narciso. Por quê? O governo vai ter maioria na CPI, o governo tem a maioria na casa e a CPI é formada também proporcionalmente. Isso é que não entra na minha cabeça, Narciso. Como é que o governo vai ter praticamente 3 ou 4 deputados na CPI de 5 membros e fica com esse medo todo? Deputado Geórgio Passos, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã. Vamos acompanhar, portanto, esses desdobramentos de hoje. Há o risco, segundo o deputado, então, de que essa sessão seja esvaziada. Nem Zezinho Guimarães, nem o líder Zezinho Sobral poderão comparecer a esta sessão. Isso indica, portanto, que nós poderemos não ter ainda uma leitura desses 2 requerimentos no dia de hoje. Deputado Geórgio Passos, todos os detalhes no Jornal da Fã de amanhã. Lhe agradeço, Narciso. Um bom dia a você, a sua produção e a todos os seus ouvintes. É importante, Geórgio Passos, trazendo esta expectativa para a leitura hoje desses requerimentos
na Assembleia Legislativa.